Meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu falando um pouco dos livros que eu li de janeiro até agora para vocês. Mas antes, se vocês é novo no canal e curte esse tipo de vídeo, se inscreva nele, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no YouTube. Antes de eu mostrar os livros que eu li até agora, eu só queria te falar que eu não vou fazer uma resenha completa sobre eles, para o vídeo não ficar muito grande, tá, gente? Porque eu acho que, se eu não me engano, são 30 livros, e se eu for falar de cada um deles, vocês vão se cansar. O primeiro deles que eu vou falar é A Última Mentira que eu contei, da Riley Sage, que vai contar a história de uma moça que há 15 anos atrás, ela foi a última a ver as suas 3 amigas com vida no acampamento. E 15 anos depois, esse acampamento ele vai reabrir as portas e a dona vai convidar ela a estar indo lá e participar da reabertura. E aqui ela vai aceitar, porque ela quer descobrir o que aconteceu com as meninas e para se redimir também, porque ela teve uma atitude na época que não foi legal. Então aqui a gente vai descobrir que atitude foi essa dessa menina e o que aconteceu com as meninas também. É uma leitura muito legal, é um thriller. Se vocês gostam de thriller, gente, esse livro é muito bom. Todos que eu vou falar aqui, os livros foram ótimos, tá, gente? O outro livro que eu li esse ano foi A Casa do Outro Lado do Lago, da Riley Sage também, que aqui vai contar a história de uma cantora ou atriz que ela perde o marido em um acidente e ela começa a beber muito. Então a mãe dela aconselha ela a passar um tempo nessa casa do lago dela. E nesse meio tempo se muda um casal de vizinhos em frente à casa dela, que ela começa a se interessar por esse casal, a querer participar do cotidiano desse casal, até que ela vê que a esposa, né, ela desapareceu sem deixar rastro e que o marido tá agindo estranho. Então ela, junto com outro vizinho, vai tentar descobrir o que aconteceu com essa moça. E quando mais ela se aprofunda nesse mistério, nas investigações, mais coisas iremos descobrir sobre o que aconteceu com o marido dela e o que aconteceu com essa moça que sumiu desse lago. Olha, outro livro da Riley muito bom. O outro livro que eu li foi Os 5 Sobreviventes, da Holly Jackson, que vai contar a história de um grupo de amigos que vão passar um final de semana em um lugar. Então eles alugam um trailer, só que no meio do caminho o trailer ele é interceptado por 2 carros que tem pessoas armadas, e que um deles vira para esses 5 sobreviventes e fala que um deles tem um segredo e que eles querem esse segredo a todo custo, porque se até o começo do dia seguinte eles não falarem desse grupo, o do segredo, cada um deles vai morrer. Gente, é um thriller maravilhoso, muito bom. O outro thriller que eu li, que esse, se eu não me engano, tem até filme na Netflix, é O Casal Perfeito, de Ellen Hildebrand. Vai contar a história de um casal que, aos olhos dos vizinhos, eles é um casal perfeito. Só que a madrinha da moça, da noiva, ela aparece morta no dia seguinte e o padrinho ele desaparece. Então aqui a polícia vai entrar em ação. Só que aí no dia seguinte o padrinho reaparece e começa a investigar, a polícia a suspeitar desse padrinho. Só que quanto mais a polícia entra a fundo nesse mistério, mais eles vão vendo que a família dos 2 lados, do noivo e da noiva, eles escondem certos segredos também. É um livro, gente, água com açúcar, tá? Eu não achei tudo isso, né? Não achei nem motivo para ter sido feito um filme desse livro, mas quem gosta de um thriller água com açúcar, esse é muito bom. Esse livro, Baratas, do John Nesbo, eu não vou falar muito dele, porque já tem resenha aqui no canal.
Então entre no meu canal, depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo, e procure a resenha sobre esse livro. Foi o primeiro livro do John Nesbo que eu li e eu amei esse livro, gente. O outro livro que eu também não vou falar muito é A Contadora, da Freida McFadden, que é a da mesma autora dos livros da Empregada, que vai virar filme também. Esse é a mesma coisa, eu não vou falar muito sobre ele porque já tem vídeo no canal dele. Um outro livro que eu li é da Agatha Christie, Os Crimes ABC. Que aqui o protagonista, Hercule Poirot, que é o nosso detetive desse livro, ele vai receber uma carta falando que uma pessoa com a letra A vai ser assassinada em tal lugar. Então ele não dá muita bola sobre isso, só que no dia seguinte, uma pessoa que começa com a letra A, ela é assassinada. E quanto mais Poirot vai investigando, ele vai descobrindo que o assassino ele vai seguir a ordem alfabética para cometer os seus crimes. Então ele tem que procurar desvendar quem é o assassino para impedir que isso vire um crime, um thriller, como fala, esse serial killer. É muito bom, gente. Um outro livro que eu li tem um livro aqui que você vai gostar, do Antônio Fagundes. Aqui é mais um livro não ficção, que o Antônio Fagundes vai contar a trajetória dele nos livros. Aqui ele vai indicar livros, ele vai contar um pouco de alguns livros, de algumas situações que ele viveu no momento que ele estava lendo alguns livros. Então aqui ele vai abrir a biblioteca dele para pessoas como nós que gostam de ler. Gente, é muito bom esse livro. O outro livro que eu li, já é uma distopia, é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Aqui já é uma história em um mundo onde que não é toda mulher que consegue engravidar. E aquelas que conseguem, o governo pega elas e transforma elas em aia. Então elas vão em certas casas, ficam um tempo, elas têm que engravidar dos seus patrões, né? E aqui tem até série, não lembro qual, no stream que tem até a série, né? Vai contar desse mundo. É muito legal, gente, esse livro. E tem a sua continuação, que é Os Testamentos, também da Margaret Atwood, que aqui já vai contar a história da comandante das aias e qual foi o papel dela naquela revolução que ocorre no livro. É muito bom esse livro, gente. Tem um filme que passava na sessão da tarde, anos atrás, que era de Magia e Sedução, que era da Sandra Bullock com a Nicole Kidman, que é uma história de bruxas. E nessa história, as bruxas, os homens que se apaixonavam por elas, eles morriam. No filme, né, era assim. Só que esse ano eu descobri que tem os livros, quer dizer, que esse filme se baseou. O primeiro dele é Lições de Magia, da Alice Hoffman, que aqui ela vai contar como tudo ocorreu. Quem foi a ancestral, a bruxa alfa ali, que amaldiçoou as mulheres dessa família. Já no segundo, gente, já vai contar a história da filha dessa bruxa, que eu não lembro direito do nome dela, tá, gente? É Maria Owens, tá? O nome da protagonista do primeiro. Então aqui a gente vai acompanhar a história da filha, se eu não me engano. E o que acontece com ela e com os homens que ela se apaixonou. E tem o terceiro e o quarto, que já é da magia sedução, que ali elas vão tentar quebrar esse ciclo. E no último é quando elas quebram o ciclo. Eu não trouxe esses dois, porque eu ainda tô lendo eles, tá? Eu só trouxe os que eu terminei de ler. Mas essa série da magia e sedução, gente, ela se baseou nesses dois livros que eu mostrei. Nesses dois livros. Se baseou nesses dois. Então, se vocês gostaram do filme, então eu aconselho a vocês a lerem os livros, porque é muito bom e é lindo, gente. O outro livro que eu li foi Um Pedido às Estrelas, de Priscilla Sieber. Aqui vai contar a história de um médico que tem a sua esposa sofre um acidente e ela entra em estado vegetativo, só que descobre que ela tá grávida.
E o que está mantendo a esposa no modo, em estado vegetativo é esse bebê. Então, eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu vou fazer uma resenha sobre esse livro, tá, gente? Mas o livro vai falar disso. E aqui em cima fala assim: e se você tivesse que decidir sobre a vida e a morte de quem você ama? Eu não vou entrar em muito detalhe, porque eu vou fazer um vídeo só para ele. O outro livro que eu li foi do O Ar que Ele Respira, da Brittany Cherry, que é um livro de romance que vai contar a história desse rapaz com uma outra moça, que os dois perdem os seus companheiros em um acidente de carro, e tempo depois eles começam a se envolver romanticamente, sexual, quer dizer, né? E ali, aqui no livro, a gente vai descobrir o ponto de vista dos dois, e vai chegando numa certa parte do livro que a gente vai descobrir, que eles também descobrem, o que aconteceu no dia do acidente, como ocorreu. Então aqui tem um dos finais mais lindos de livro que eu li, tá, gente? É muito bom esse livro. É um livro assim que vai fazer você chorar. O outro livro, gente, é o livro do cemitério, do Name Game, que é um infanto juvenil, que vai contar a história de uma criança que ela escapa de ser assassinada junto com a sua família. E a pessoa que salvou essa criança é um vampiro, que esse vampiro ele mora no cemitério. Então ele vai levar essa criança para morar no cemitério, essa criança vai ser cuidada por fantasmas que moram nesse cemitério. Ele é muito bom, gente, muito bom esse livro. É uma duologia. Infelizmente, a sua continuação só vai ter em quadrinho, mas a editora Rocco, ele transformou esse livro em quadrinho e a continuação também tá em quadrinho também. O outro livro que eu li é A Noiva Fantasma, de A Yancey Show, que vai contar a história de uma moça que ela é obrigada a ficar noiva de um rapaz que já faleceu, para a família poder dar também os bens, porque a família dessa moça está em uma situação difícil, né, financeiramente, e a família desse rapaz, eles chamam ela porque ela para casar com esse fantasma, tanto para a família do rapaz dar esses bens e a família da noiva também ter uma vida mais fácil. Então aqui ela vai tentar dar um jeito para escapar dessa situação. Gente, então ela consegue, então, no livro, passar entre o mundo dos vivos e o dos mortos. É uma história muito legal, gente. E aqui é um costume, como eu posso estar explicando para vocês, é um costume real que ocorre em uma parte da Ásia. Eu não sei se é da China ou da Índia, eu não sei. É um desses países da Ásia que esse costume é real, gente. O outro livro que eu li é Perdão Mortal, da Robbie Lafive. Aqui é a história de Smile. Vai contar essa história dessa moça, que ela é salva de ser morta pelo seu marido na noite de núpcias, por um bando de freiras. Então ela vai morar nesse convento, ela vai virar uma freira, só que ela não é uma freira como a gente conhece. Nesse convento, as freiras elas são treinadas para matar, e tem outras que são treinadas para fazer venenos. Então aqui nós vamos acompanhar a história dessa Smile, que ela tem um dom que ela pode tomar o veneno que ela tomar e que ela não morre, e ela consegue ainda gerar um antídoto também, um negócio assim. Então ela vai para uma missão que ela tem que assassinar o traidor da rainha, que é esse cara que quer matar a rainha dessa época. Então ela é enviada para impedir isso. Gente, essa história, esse livro é maravilhoso e tem a sua continuação que vai contar a história de mais duas outras freiras. Eu só li esse ainda. Quando eu terminar de ler os outros, eu trago a resenha dos outros para o canal. O outro livro, que é um romance, é Tadeusz Jakes Amores Verdadeiros. Aqui a nossa protagonista, ela vem a perder o marido, né, em um acidente de helicóptero, e 15 anos se passam e ela vai reencontrar o amor, só que
Ela descobre que o marido, ele não morreu. Ele passou um tempo numa ilha e esse marido volta para a civilização. Só que aqui, gente, ela já está em outra. Então aqui a gente vai acompanhar qual vai ser a decisão dela. Se ela vai ficar com o marido que ela achava que ela tinha perdido ou com esse novo amor. Que história linda, gente. O outro é de uma série de livros que eu já terminei. É da série Five Nights at Freddy's. Olhos Prateados e Os Distorcidos. O terceiro está emprestado com uma amiga minha. Esse livro, gente, eu não vou falar dele porque ele já tem resenha no canal. Mas, ó, para você que gosta dos jogos, vocês vão gostar dos livros também. Esse aqui é uma ficção científica, Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, que tem até a sua adaptação, eu não lembro qual streamer. Aqui vai contar a história de umas crianças que elas nasceram em um orfanato. Só que esse orfanato, ele não é qualquer orfanato. Essas crianças, elas nasceram com um propósito para a sociedade que elas vivem. Eu não vou falar muito sobre ele, gente, porque eu quero fazer uma resenha sobre ele, tá? Qualquer hora a resenha eu vou soltar ela, tá? Então eu não vou falar muito sobre ele, tá? O outro livro, que já é mais de não ficção, é o livro das religiões, do Jocelyn Gardner, junto com os outros autores, que aqui vai falar de todas as religiões, as principais. Então aqui a gente vai descobrir mais um pouco sobre o cristianismo, o islamismo, o budismo, o espiritismo. Então a gente vai descobrir mais um pouco sobre essas religiões. O outro livro que eu li foi Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Sabe aquele filme do Will Smith? Então, só que o filme, gente, ele não tem quase nada a ver com o livro. Aqui no livro é outra pegada. Os zumbis também é diferente do filme. Leia leia o livro, porque o filme ele é bom, mas não chega aos pés do livro, gente. O outro livro que eu li foi Leve-me com Você, da Catherine Hyde, da Dark Side, que aqui vai contar a história de um pai que vai levar as cinzas do filho a uma cachoeira que o filho adorava, e no meio do caminho ele vai conhecer uma família e que ele vai levar essas duas crianças dessa família para passear e tudo. Então eles vão é uma história triste, tá, gente? Essas crianças também, elas vão ver um mundo que eles nunca tinham visto antes, porque era só... Porque o pai dessas duas crianças vive em um como eu posso explicar aí? Ai, meu Deus, escapou a palavra. Nesses lugares que arruma carro, no mecânico, e eles nunca saíram para ver o mundo aí fora. Então, esse pai enlutado vai levar essas crianças para ver o mundo, né? É uma história muito linda. O outro livro que eu li, que é de uma série de 5 livros, é Me Apaixonei pela Vilã. É da história Inori, que vai contar a história dessa vilã e dessa protagonista, que elas vivem em um mundo de magia. Esse aqui é o primeiro, esse é o segundo e esse é o terceiro, que vai contar a história delas, que elas vivem nesse mundo de magia e que nesse mundo de magia tem demônios e que elas têm que duelar contra esses demônios. É uma história bem legal, gente, é fantasia, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe, porque eu tô para terminar de ler essa série, aí eu quero fazer uma resenha sobre eles. Outro livro que eu li é do Stephen King, Depois. Aqui vai contar a história desse menino, que ele tem o dom de ver pessoas mortas e conversar com elas. E a namorada da mãe, ela é uma policial, e que ela está investigando uma série de crimes. E esse rapaz e esse corpo que esse menino que ele tá conversando com a vítima, que é um fantasma, ela quer descobrir o que aconteceu com esse corpo. Então essa moça vai usar esse menino para chegar até o assassino. É uma história curtinha, gente, bem legal, Água com Açúcar, do Stephen King. O outro livro que eu li foi Histórias de Niná para Garotas Rebeldes, da Helena Faville e Francesca Cavallo. Aqui vai contar várias histórias, desde mulheres do mundo da ciência, até da literatura, artistas, moças que vivem de outros países, mulheres que enfrentaram certos regimes. Então aqui a gente vai conhecer um pouco sobre essas mulheres.
a luta delas. É uma história bem legal. Essa é de um livro que faz parte de outros livros dessa mesma série, que infelizmente eu não tenho os outros. Esse aqui, ó, eu li esse aqui também, tudo sobre dinossauros, que vai contar, aqui vai contar a história de algumas espécies de dinossauro. Algumas curiosidades, ó, os dinossauros conseguiam correr? Então, assim, se você gosta de livros de dinossauro, filmes de dinossauro, esse aqui aqui mata várias curiosidades sobre esse mundo. O outro livro também que eu li foi O Grande Livro dos Dinossauros. Aqui já vai falar um pouco sobre cada dinossauro, as suas características, o que eles comiam, o que eles não comiam, quais eram os predadores deles. É bem interessante. O outro livro é O Grande Livro da Mitologia Grega. Então aqui a gente vai conhecer mais sobre Osíris, sobre esses deuses do Egito, sobre as pirâmides, sobre as múmias, sobre como eram feitos as múmias. Então aqui a gente vai descobrir sobre tudo isso e muito mais, gente. Aqui nos filmes, como tem na Múmia, ali tem certos deuses. Aqui a gente vai conhecer outros deuses também. E aqui também, nesse penúltimo livro, é a Origens da Mitologia, que é uma enciclopédia sobre a mitologia grega. Então aqui, gente, é uma edição da Dark Side, bonito, tá? Não tem ilustrações. Essa edição não tem ilustrações. Calma aí, deixa eu ver se... Ela não tem ilustrações. Então, assim, o único problema desse livro que eu achei é que tem deuses que se repetem em vários capítulos. Mas se você curte mitologia, ó, esse livro é uma ótima pedida. E o último livro que eu li até agora é o magnífico livro das baleias. Então, aqui vai trazer história de todas as baleias conhecidas e as que já foram extintas, como o Megalodonte. Olha, gente, até os parentes das baleias. Olha que ilustração linda. Que elas comem, como elas se reproduzem. O canto das baleias também. Esse livro vai falar também. Tem outros livros que eu ainda tô lendo, tá? No final do ano ou no começo do ano que vem, eu dou uma repaginada de todos os livros que eu já li. Na semana que vem eu vou falar de todos os mangás / quadrinhos que eu já li até agora. E no outro vídeo também eu vou falar sobre todas as séries de livros que eu já li e que eu já finalizei. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha. E eu também queria agradecer aos novos inscritos que eu tô ganhando, né? E muito obrigada por tudo mesmo, gente. E até a semana que vem. Tchau, tchau.